Então, hoje vamos falar um pouco sobre o nosso projeto de habitação popular no município de Pouso Alegre, sobre o aspecto do plano diretor municipal e da norma de desempenho. Os integrantes da equipe sou eu, Carlos Daniel da Silva, o Iago da Cunha Ribeiro, o João Vitor de Souza Martins e o Pablo Henrique. Então, como que foi feito o nosso trabalho? O cliente nosso que a gente vai atender é a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. E o serviço que foi contratado é a construção de um conjunto habitacional. Aí, como que a gente fez? A gente fez um estudo no plano diretor da macroárea, do mapeamento de macroáreas do plano diretor e verificou os locais que poderiam haver a construção desse conjunto habitacional. E as zonas que são indicadas para essas construções são as zonas especiais de interesse social, que ela tem o objetivo de garantir o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, de forma a diminuir as desigualdades sociais expressas no território, bem como proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população carente, através da implantação de projetos de habitação social de caráter público ou privado, bem como a provisão de novas habitações de interesse social. Então, essa é a ZEIS que visa atender essas pessoas em questões de vulnerabilidade social. E dentro das ZEIS, existe a ZEIS 1, a ZEIS 2 e a ZEIS 3. Para a ZEIS 2, que é a área que a gente escolheu para trabalhar, é uma que visa atender a pessoas que estão em locais de zona de risco, área sujeita a alagamento. Então, a área encontrada vai ser essa, que é na rua... Você pode subir aí? Sim, que fica no endereço... Está um pouco para cima aí. Fica localizado no bairro Faisqueira, na rua Antônio Scodeller. Aí, pode dar sequência. Então, voltando ali na... Então, isso daí, a gente faz um estudo É um estudo preliminar. Por quê? Porque só realizar o que o plano diretor pede, às vezes não vai englobar a habitação no contexto, no geral. Então, é preciso fazer esse estudo do entorno imediato, como estudar o gabarito, estudar o gabarito que eu falo na questão das alturas dos edifícios próximos ao terreno, fazer um estudo ali também da ocupação do solo, fazer um estudo dos equipamentos urbanos que tem ao redor. Então, é importante fazer esse estudo e conciliar com o plano diretor. Aí pode ver uma imagem também em relação à planta do mobiliário urbano. E também tem aí as curvas de nível do terreno. Aí depois de você fazer esse estudo preliminar, a gente foi no plano diretor e pegou alguns coeficientes que, multiplicado pela área do terreno, a gente consegue obter algumas restrições, que é o coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade. Então, isso são
valores que são colocados pelo plano diretor. Só que, como eu havia dito, tem que ter esse estudo do entorno, porque aí no gabarito fala que é permitido, para aquela zona, as EIS 2, permitido um gabarito de 45 metros. Porém, o entorno possui edifícios de, no máximo, 10 metros. Então, se construir o edifício de 45 metros naquela região, seria um grande contraste. Então, poderia prejudicar a inserção daquelas pessoas na comunidade. Seria uma segregação daquele espaço. E também no plano diretor, tem valores como os afastamentos que são exigidos, o recuo frontal, o recuo lateral. Agora, falando sobre o Código de Obras, o objetivo do Código de Obra é orientar os projetos e a execução de edifícios do município, e ele tem a função de fortalecer as ações do poder público e da sociedade no controle urbano, na garantia do cumprimento dos parâmetros urbanísticos e na implantação e efetivação da política urbana. Então, ela é a forma de normatizar a construção civil. E ela também impõe algumas restrições, algumas medidas que devem ser tomadas no projeto, como é o exemplo em relação aos acessos às calçadas, em que o acesso ao edifício tem que priorizar a entrada por uma via que não tem um fluxo tão grande. Então, tem que priorizar a via de menor hierarquia viária. Em relação aos passeios também, deve possuir uma declividade de 3% do alinhamento do terreno para o meio-fio, para permitir ali um escoamento das águas pluviais e também assim não ser tão declive para não prejudicar o tráfego das pessoas. O Código de Obras também traz alguns pontos em relação a paredes e pisos, em que fala da relação de antiderrapante, fala da questão impermeável, fala de todo esse processo de revestimento. Tem também em relação aos espaços de circulação, em que à frente vai ser mostrado como foi posto isso no nosso projeto, como foi seguido isso, e um exemplo do espaço de circulação é que, em hipótese nenhuma, pode-se usar uma largura mínima de 1,30 nos corredores. Traz também pontos sobre os vãos de passagem de porta, em que em banheiros serão aceitos 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros no mínimo para banheiro e 80 para os outros cômodos. E também, assim, portas de acesso maior, que vai ter maior fluxo de pessoa passando por ali, como entrada de edifícios. O vão não pode ser menor de que 1 metro. Em relação aos pés direitos, o pé direito mínimo que deve haver num cômodo é de 2,60. Em relação à área de serviço, área de lazer, entre outros cômodos, poderá ter um pé direito de 2,40. Em caso de garagem, você vai poder assim chegar a esse pé direito no valor de 2,30. O Código de Obras também traz alguns pontos sobre a iluminação e a ventilação, mas que também vai ser mostrado melhor à frente na norma de desempenho. Aí tem também a questão que foi
essa tabela, esse quadro foi coletado do Código de Obra e ela traz as dimensões mínimas aceitas em um projeto. Então, ao longo do todo o projeto, ele foi seguindo à risca esses valores determinados. Aí já é um corte feito do projeto em questão e mostra que está seguindo o pé direito como é exigido. Aí o pé direito está com 2,75 e como não tinha visto, o mínimo é 2,60. Aí também a questão que o projeto está seguindo as dimensões adequadas da porta, onde a porta menor é a tem 70 centímetros de largura e ela é do banheiro, sendo que do banheiro a mínima permitida é de 60. A dos outros cômodos, a mínima é de 80, como corresponde o Código de Obra. Agora, a norma de desempenho também, ela traz pontos sobre a segurança contra incêndio, mas o que vai normatizar, o que vai, enfim, fazer a instrução técnica adequada para aplicação no projeto é o Corpo de Bombeiro. Então, você deve fazer um paralelo entre essa norma de desempenho que fala em relação à segurança contra incêndio e normas mais específicas que tratam mais a fundo esse ponto. Mas, enfim, a segurança contra incêndio, ela busca trabalhar com a baixa probabilidade de início de incêndio, com a alta probabilidade de usuários sobreviverem sem sofrer qualquer injúria, sem sofrer qualquer dano, e reduzir a extensão de danos a propriedades e a vizinhança imediata ao local de origem do incêndio. Aí, dentro do segurança contra incêndio, vai ter vários projetos e, assim, o projeto de prevenção de incêndio, ele é feito geralmente após, com certeza, após o arquitetônico. Então, a únicas coisas que pode ser definida enquanto está fazendo o projeto arquitetônico é em relação às saídas de emergência, e isso deve ser previsto. Então, no projeto arquitetônico tem que ser previsto também as rotas de fugas, porque depois de pronto o arquitetônico, algumas coisas não tem como ficar mudando. Então, por isso é importante já planejar essas rotas de fuga, para a pessoa poder, o mais rápido, em caso de pânico, poder sair do edifício. Aí mostro uma planta baixa do projeto em que está sendo trabalhado, em que mostra a rota de fuga, em que a pessoa não pode percorrer uma grande distância até chegar a uma caixa de escada. Essa caixa de escada, ela vai ter uma porta corta-fogo, onde a pessoa fica fechada ali na caixa de escada, podendo se locomover, assim impedindo com que o fogo entre naquela região, como se fosse uma caixa, uma espécie de caixa que isola do fogo. Agora eu vou falar um pouco sobre a adequação da habitação que a gente projetou para os portadores de deficiências físicas ou pessoas com mobilidade reduzida. A norma estabelece que qualquer tipo de moradia, que as adaptações para as moradias de interesse social, que é essa que a gente está fazendo, elas devem prever adaptações ou modificações que possibilitam como posso dizer, a melhor ação possível de moradia para essas pessoas. Então, normalmente essas adaptações são acessos em instalações, substituições de escadas por rampas, limitações de declividades e de espaço a percorrer, largura de corredores e portas, alturas de peças sanitárias, disponibilidade de alças e barras de apoio e todos os apartamentos que no caso aqui a gente projetou 3 tipos de apartamentos.
e todos esses apartamentos têm de ser passíveis de serem feitas essas adaptações. Como as portas, em vez de delas abrirem para dentro, elas têm que abrir para fora. O banheiro tem que ser passível de adaptações de seus itens, de vaso sanitário, pia, o box do chuveiro, para ali dentro a pessoa, como com a cadeira de roda do cadeirante, ser possível a sua locomoção e todo o acesso da melhor maneira possível. Outra coisa também é em relação, a gente projetou um edifício com 5 andares e a norma não estabelece que é preciso um elevador, mas está em lei que é necessário ter ali o espaço para uma possível instalação do elevador, pois vamos supor que algum morador com PCD ele vá morar naquele conjunto habitacional, ele não necessariamente tem que ser alocado no primeiro andar do prédio. Ele pode escolher o terceiro, o quarto, até o quinto andar. Então, antes disso, tem que ser previsto o local ali para se instalar esse elevador, para que essa pessoa não se sinta como pode dizer, excluída ou tendo um local objetivo para ele se locar. Então, não é assim. Ele pode se locar onde que ele bem entender. Então, a edificação como um todo, e tanto quanto um, tanto o outro apartamento, tem que ser possível de adaptação para essas pessoas. Bom, sobre o desempenho térmico, o interessante sobre o desempenho térmico é que fazer uma adequação de um projeto com relação ao conforto térmico dessa edificação, ela passa necessariamente pela análise de algumas grandezas que a gente pode considerar como sendo grandezas representativas de alguns fenômenos térmicos que podem, de alguma maneira, dar uma ideia de como está a sensação de conforto térmico dentro de uma edificação. Esses valores, essas grandezas, elas são a transmitância térmica, a capacidade térmica, o fator solar, o atraso térmico e outros. Esses 4 que eu citei são os valores que são utilizados pela norma como parâmetros. Então, se nós tivéssemos que pegar todas as etapas da adequação de uma edificação dentro da norma de desempenho térmico com relação ao aspecto térmico, essas etapas elas seguiriam um ordenamento lógico que passaria necessariamente pelos seguintes passos, que é você, número 1, calcular quais são os valores dessas grandezas que eu já referi anteriormente, capacidade térmica, transmitância, fator solar, atraso térmico, da edificação na situação que ela está atualmente, seja ela executada ou seja através do projeto, porque você consegue calcular através da descrição do memorial descritivo e do projeto, né, onde você sabe quais são os materiais que vão ser utilizados, você sabe quais são as áreas, as alturas, etc. E esses são os valores necessários para que você possa calcular essas grandezas. Então, a primeira etapa seria calcular os valores de transmitância, capacidade, etc., do projeto ou da obra já executada. A segunda etapa seria a definição de valores máximos admissíveis, que são definidos pela própria norma de desempenho. A etapa 3 seria a comparação desses valores. E a etapa 4 dependeria da terceira, que é, caso os valores calculados que representam as condições da edificação atualmente estejam fora dos limites e dos parâmetros pré-estabelecidos pela norma, você terá que fazer mudanças no seu projeto. E essas mudanças, elas passam necessariamente, né, por mudanças de dimensionamento ou por mudanças dos materiais que vão ser utilizados. Então, o raciocínio ele é muito parecido com o que é mostrado nesse fluxograma, está bastante ilustrado, é muito fácil de entender. Essa determinação dessas grandezas e parâmetros, como a capacidade térmica e a transmitância térmica,
deve ser feito para sistemas de vedação, ou seja, para paredes, e para sistemas de cobertura. Perdão. Tanto para as paredes quanto para os sistemas de cobertura, nós temos duas normas dentro da norma de desempenho, cada uma respectiva para um desses sistemas. Então a 15575.3 trata das paredes, né, de alvenaria, e a 15575.4 trata das de coberturas. Então o procedimento vai ser muito parecido com o que é descrito nesse fluxograma. A gente vai encontrar os valores, depois nós vamos determinar quais são os valores limites, e se os valores de transmitância e capacidade térmica estiverem dentro do limite, então a gente pode classificar o desempenho, a gente pode classificar aquela edificação com relação ao aspecto do desempenho térmico como tendo o desempenho M, o desempenho mínimo. Essa é uma limitação desse procedimento, esse procedimento que é chamado de procedimento simplificado pela própria norma, porque ele, na melhor das hipóteses, você só consegue adequar a sua edificação no desempenho M, que é o desempenho mínimo. Para você saber se o desempenho térmico da sua estrutura ele passa do mínimo, vai para o I ou para o S, que é o superior e o intermediário, você teria que adotar uma medida, né, um modelo de mensuração baseado em simulação computacional com utilização de softwares. Bom, mas como é que a gente faria para calcular esses valores? Ou melhor dizendo, como é que nós faríamos para poder determinar quais são os valores máximos admissíveis? Para isso, nós vamos precisar do auxílio de uma outra norma, que é a NBR 15220-3. Tá? Nessa norma, nós temos a divisão do Brasil em diversas regiões, que são regiões bioclimáticas, e a partir da identificação dessas regiões, eu tenho a definição dos meus valores, dos meus parâmetros admissíveis. Olhando pelo mapa, talvez, no nosso caso aqui da região sudeste de Minas Gerais, ficaria difícil, a classificação ficaria aproximadamente entre a classificação de Z4 e Z3, e a norma, ela também traz uma lista de 330 municípios ou cidades, onde o clima dessas cidades eles já foram estabelecidos, já foram mensurados. Entretanto, dentro dessa lista, não se encontra o município de Pouso Alegre. Então, o que nós deveríamos fazer é pegar o município mais próximo, que no nosso caso, daquela lista, dessa lista de 330 cidades, é o município de Poços de Caldas. Porém, uma outra possibilidade de encontrar qual é a zona bioclimática da nossa cidade de Pouso Alegre seria utilizando-se de um software. Então, um software bastante simples, né? O nome dele é ZBBR, Zoneamento Bioclimático do Brasil. Ele é um software que foi desenvolvido por alunos de um programa de pós-graduação da UFSCar, da Federal de São Carlos. O software ele é muito simples, ele é só uma tela, mas ele mostra todas as informações que a gente precisa. Você entra com a unidade federativa, no nosso caso Minas Gerais, entra com a cidade, Pouso Alegre, e ele define para você qual é a zona. Então, no nosso caso, aqui pelo software, a gente percebe que nós estamos na zona 2. Tá? Para esta zona bioclimática 2, nós temos estes parâmetros aqui. Então, esses são os valores que nós precisamos respeitar, de capacidade térmica, de atraso e de fator solar, tanto para paredes quanto para coberturas, e aqui dá para perceber que para paredes e para coberturas, esses níveis, esses valores admissíveis, eles são diferentes, eles não são os mesmos. Aqui mostra quais são as técnicas que você pode adotar, no caso do verão, uma ventilação cruzada, né? No caso do inverno, um aquecimento solar, paredes internas pesadas e assim por diante. Bom, esses valores eles também podem ser encontrados pela norma, tá? Inclusive os valores que estão na norma são os mesmos que aparecem nesse software, claro. A referência é a própria norma de desempenho. Então aqui, para o nosso caso, né, como nós estamos em Z2, a nossa abertura para ventilação é considerada média. E nessa abertura de ventilação considerada média, a abertura de ventilação também é um outro parâmetro. A gente precisa que a área das aberturas, que no caso é a abertura das janelas, com relação à área de piso, precisa estar dentro desse range aqui, né, entre 15% e 25%. Para a nossa zona Z2, também, as vedações externas, elas são classificadas da seguinte forma. As paredes são consideradas leves e as coberturas são consideradas leve isoladas.
Esta classificação ela é muito importante, porque, dada essas informações, eu consigo encontrar quais são os meus limites de transmitância, atraso térmico e fator solar para a minha edificação. No nosso caso, como nós estamos classificados como parede leve, então a transmitância ela precisa ter um valor menor ou igual a 3. E, no caso de coberturas, esse valor deve ser menor ou igual a 2. Então, perceba até que para coberturas, esse parâmetro ele é, inclusive, a tolerância, né, para este valor de transmitância térmica é menor do que para as paredes. Aqui nós temos estratégias de condicionamento térmico, eu já referi anteriormente, ventilação cruzada, entre outros. Aqui nós temos outros dados também das normas, estabelecem parâmetros, 2,5, capacidade térmica deve estar acima de 130, e etc. Aqui, dados de transmitância térmica para as zonas 1 e 2, este é para coberturas, este daqui de cima é para paredes, tá? Bom, dados esses valores admissíveis, o que eu preciso fazer agora é tentar encontrar quais são os valores atuais da minha edificação. Nesse caso, é importante entender que transmitância térmica, capacidade térmica, eles estão associados aos materiais que você utiliza. Então, como para a nossa situação nós estamos trabalhando com algo que foi proposto, né, é um trabalho pedagógico, para aprendizado, para finalidade de aprendizado, não é uma edificação que de fato está construída. Então, o que nós precisaríamos é tentar pensar alguma solução para as nossas alvenarias, vedação e cobertura, de forma que elas atendam a esses critérios, a esses limites estabelecidos, né? Então, para vedação, a transmitância tem que estar abaixo de 2,5 e para cobertura, a transmitância tem que estar abaixo de 2,30. Então, como é que nós vamos fazer para poder respeitar esses valores? Porque respeitando-se esses valores, eu posso afirmar que a minha edificação, com relação ao desempenho térmico, tem algo satisfatório, minimamente satisfatório, né? Essas são algumas soluções que a própria 15220-3 traz para que, entre outras soluções, para que você possa adotar dentro da sua edificação, né, para tentar trazer um desempenho térmico. Então, perceba que uma solução simples de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 6 furos, por exemplo, com estas dimensões aqui, né, 9 de largura, 14 de altura, 19 de comprimento, tá? E com uma argamassa de emboço, por exemplo, com 2,5 centímetros, com isso eu já consigo um valor de transmitância térmica de 2,48. Então, este valor de transmitância térmica com 2,48, ele já está abaixo do valor máximo, que é 2,5. Então, eu já consigo definir, eu consigo dizer que certamente a minha edificação terá um desempenho térmico minimamente satisfatório, utilizando de uma solução simples como essa, de uma parede de alvenaria com blocos cerâmicos de vedação. E para minha cobertura, eu tenho uma cobertura com telha de fibrocimento e com forro de concreto, né? Aqui o valor de transmitância térmica cai para 2,25. E se eu compará-lo com o valor admissível, que é 2,30, eu também fico dentro, tá, do teto que é aceitável para essa edificação, para essa condição. Então, adotando soluções simples como essa, uma cobertura de fibrocimento, com um forro de concreto simples e uma parede com alvenaria de blocos cerâmicos, eu já consigo ficar abaixo dos limites estabelecidos pela norma e, portanto, eu posso garantir que a minha edificação terá um conforto térmico satisfatório. A área de ventilação ela é uma relação das áreas de janelas com as áreas de piso. Para o nosso caso, como é a zona bioclimática Z2, essa relação precisa ficar entre 15% e 25%. Para isso, você vai precisar criar uma tabela. Nessa tabela, você vai precisar fazer uma distinção entre como nós estamos trabalhando com três tipos de apartamentos diferentes. Então, eu teria que fazer essa análise para os três tipos, né, os três modelos de apartamento e para cada cômodo, né, para os quartos, para salas, cozinhas, etc.,
fazer uma divisão simples entre a área de ventilação, que é a janela, e a área de janela e a área do cômodo, né? A área de piso do cômodo. Esta relação precisa estar entre 15% e 25%. Então aqui a gente consegue perceber que a maioria está dentro dos valores considerados pela norma como sendo necessários para se atingir um desempenho térmico satisfatório. É claro, alguns valores não ficaram dentro, então nesse caso, qual seria a solução adequada? Seria o redimensionamento das áreas de abertura. Então, em alguns cômodos, em alguns locais, as aberturas de ventilação, melhor dizendo, teriam que ser expandidas, ou seja, eu precisaria aumentar as minhas esquadrias ou criar esquadrias novas. Bom, falando um pouco do desempenho lumínico, a gente sabe que esse edifício ele precisa receber certa quantidade de luz, seja ela natural, seja artificial. E durante o dia, a edificação habitacional ela deve seguir uma regra que está listada na tabela 2, e que diz para a gente que a iluminação natural de todas as dependências do edifício habitacional durante o dia deve respeitar uma taxa obrigatória de pelo menos 60 lux. No caso, a sala de estar, o dormitório, a copa, a cozinha, o banheiro e a área de serviço. Bom, já o corredor e a escada interna, a unidade, corredor de uso comum dos prédios, a escadaria de uso comum, as garagens e os estacionamentos, elas não são exigidas, e, contando unicamente com a iluminação natural, os níveis gerais de iluminação nas diferentes dependências do edifício habitacional devem atender ao disposto para iluminação, que está descrito no artigo 3.2.1, que tem o maior conforto para os usuários. Então, recomenda-se esses níveis que são divididos em inferior, superior e também tem o obrigatório. Bom, quer dizer, o intermediário. Bom, os métodos de avaliação, análise do projeto. Em face das premissas estabelecidas em 13.2.3 ou expressão em protótipo, utilizando um dos métodos estabelecidos no anexo B para iluminação natural. As premissas do projeto. Os projetos para os ambientes com iluminação natural devem considerar a disposição dos cômodos, a orientação geográfica da edificação, o dimensionamento e a posição das aberturas, os tipos de janelas e do envidraçamento, a rugosidade e a cor das paredes, dos tetos e pisos, os postos de ventilação e iluminação, os domos de iluminação, as influências de interferências externas, por exemplo, são as construções vizinhas, os requisitos para iluminação artificial. Ela deve proporcionar condições de iluminação artificial que seja satisfatória e, segundo as normas técnicas vigentes, para a ocupação dos recintos e circulação nos ambientes com certo conforto e segurança. Então, você deve ter uma quantidade mínima de luz que te proporcione segurança e conforto. Bom, nos métodos de avaliações, os níveis de iluminamento geral para iluminação artificial. Nas dependências, sala de estar, dormitório, cozinha, banheiro, copa e área de serviço, o iluminamento geral no nível mínimo tem que ser maior ou igual a 100. Já nos corredores ou escadas internas, e também corredores comuns em prédios, escadarias e usos comuns, garagens e estacionamentos, deve ser pelo menos maior ou igual a 50. A análise de projeto ou inspeção em protótipo, utilizando dos métodos estabelecidos no anexo B para iluminação artificial, os níveis gerais de iluminação promovidos nas diferentes dependências dos edifícios habitacionais por iluminação artificial, elas devem seguir os níveis intermediários e superiores, que são apresentados nessa tabela E4. Bom, a sala de estar, o dormitório, a copa, a cozinha, o banheiro e a área de serviço deve ter pelo menos
o iluminamento obrigatório de maior ou igual a 100, e nos corredores, escada interna, entre outros aí, tem que ser maior ou igual a 50. Daí para o nível intermediário já tem que ser maior ou igual a 150, para os outros são maior ou igual a 75, e para o tamanho superior, que é muito difícil de chegar, que é bem complicado mesmo, é maior ou igual a 200 e maior ou igual a 100. E nos métodos de cálculo, a norma BNT diz que a gente deve simular o nível de iluminamento usando o plano horizontal, sempre 0,75 metros acima do piso, nas seguintes condições. Durante a noite, as simulações não devem ter nenhuma entrada de luz, nem pelas portas, nem pelas janelas. E também no período noturno, supor a iluminação artificial do ambiente totalmente ativada, ou seja, temos que ativar todas as luzes, considerando a tensão nominal da rede e as potências nominais das luminárias, lâmpadas, reatores e outros dispositivos de iluminação para o centro do ambiente. Simulação nos pontos centrais de corredores internos ou externos à unidade. Para escadaria, simulações nos pontos centrais dos patamares e a meia largura do degrau central de cada lance. Já a medição em loco, ela deve ser feita em local. Agora, voltando para o nosso trabalho, não teve como a gente trazer os cálculos, porque essa medição em local ela precisa de um equipamento que é necessário para fazer essa medição. E como a gente não tem o local, ele é um local feito para trabalho, né? É exclusivo do trabalho que a gente criou, não teria como fazer essa medição. Mas fica assim, ensinando como são os métodos dos locais. Agora, nessa imagem aqui, em vermelho, a gente tem essas listras aí que estão à disposição dos prédios no terreno onde a gente colocou a casa e os prédios. Aqui a gente consegue ver o percurso desses tracejados amarelo do sol. Vai ser como a luz natural vai bater nesses prédios, trazendo um maior conforto térmico e também lumínico para o nosso projeto. O sol ele nasce em leste e se inclina para o norte e se põe a oeste. Ou seja, os prédios vão ter uma iluminação muito boa, natural, e o projeto foi feito pensado nesse tipo de conforto lumínico. Bom, o desempenho acústico ele é muito parecido com o desempenho lumínico e o desempenho térmico. As etapas são basicamente as mesmas, você tem valores para a sua obra, para o seu projeto, que estão relacionados aos materiais que vão ser utilizados, e você também tem valores admissíveis pré-estabelecidos por norma, e o que você precisa fazer é compará-los, né? E ver se os valores atuais estão abaixo do teto estabelecido pela norma. Se não, você precisa propor mudanças, e essas mudanças são mudanças dos materiais, da espessura do reboco, do material que vai ser utilizado como alvenaria e assim por diante. Tá? Uma dificuldade muito grande do desempenho acústico, também similar ao que acontece no desempenho lumínico, é a mensuração dos valores das grandezas representativas dos fenômenos acústicos. Então é muito difícil você calcular esses valores de maneira precisa, a não ser por instrumentos de medida específicos que podem ser empregados. Tá? Esses instrumentos de medidas eles conseguem captar valores de pressão sonora, entre outros valores, grandezas de fenômenos acústicos, mas no nosso caso seria completamente inviável esse tipo de solução. Né? Não daria para a gente pegar um aparelho e ir lá e medir em loco. Bom, além da pressão sonora que eu citei anteriormente, existe uma outra grandeza muito importante, que é o índice de redução sonora ponderado, valor RW. Esse valor RW ele é muito citado na norma 15575, a norma de desempenho. Tá? E nós temos, para os valores desta grandeza de redução sonora, alguns valores admissíveis. Tá? Esses valores admissíveis, em função deles, tá? E das áreas, das dependências da edificação, a gente vai conseguir classificar a nossa edificação com relação ao desempenho acústico nos níveis
médio, mínimo, intermediário ou superior. Tá? Então, se a gente pudesse dar um exemplo, né? Aqui nós temos essa tabela também, ela mostra valores admissíveis, é muito parecido com a tabela de cima. Aqui ela leva em consideração apenas o índice de redução sonora ponderado, que foi esta grandeza que eu acabei de mencionar. Esses parâmetros aqui são para as fachadas das edificações, né? Então, se a gente pegasse, por exemplo, uma habitação localizada distante de fontes de ruído intenso, para que a gente possa afirmar que esta edificação tem um desempenho acústico satisfatório na sua fachada, este valor de RW, de redução sonora, precisaria estar acima de 25 para garantir um desempenho mínimo, acima de 30 para um intermediário, acima de 35 para um superior. Tá? E aqui tem outros tipos, né, localização, outros tipos de habitação, tendo em vista as características do local onde ela está localizada. Mas esses são os valores admissíveis. Como é que a gente faria para calcular? Como eu disse, os instrumentos. Seria muito complicado. Porém, existe essa outra tabela que ela foi retirada de um estudo, né, que eu vou mostrar nas referências daqui a pouco, tá? De um congresso. E aqui ela traz alguns valores de índice de redução sonora em decibéis, tá, em função dos materiais utilizados. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a solução que eu propus, que seriam aqueles blocos de vedação de cerâmica furado, tá? Então, blocos vazados de cerâmica com uma largura de 9, que era o nosso caso, uma largura de 9, e uma argamassa de 1,5, nosso caso era argamassa de 2,5, eu teria um índice de redução sonora de aproximadamente 38 decibéis. Tá? 38 decibéis, ficaria aqui entre 38 e 40. Então, esses são os valores calculados, 38 e 40. Será que eles estão abaixo dos parâmetros admissíveis pela norma? Então, se a gente pegar aqui, ó, eu poderia dizer que no nosso caso, mesmo na pior situação onde a habitação está sujeita a ruído intenso, ainda assim, pelo valor ser 38 ou 40, né? 38 ou 40, ele estaria aqui, seria maior ou igual a 35, e o desempenho acústico poderia ser considerado pelo menos mínimo. Então, com esta solução de blocos cerâmicos vazados e com uma argamassa de reboco de 2,5 centímetros, eu posso garantir que tanto o desempenho térmico, como eu mostrei atrás, quanto o desempenho acústico agora, eles podem ser classificados como tendo um nível de desempenho minimamente satisfatório, que é o desempenho mínimo. Bom, essas aqui são as nossas referências. Obviamente que tudo que nós fizemos foi baseado no Código de Obras de Pouso Alegre, no plano diretor, né, nas normas da BNT, a 15575, 1, 4 para vedações, 5 para coberturas, a norma 15220-3 para a localização da zona bioclimática do município, e aqui esta referência que eu acabei de citar, do Congresso da Sinduscom, que mostra essa tabela que foi utilizada para a gente conseguir definir quais são os valores de redução sonora em decibéis e tentar fazer uma comparação, pelo menos superficial, de qual seria o desempenho acústico dessa edificação. Nossa apresentação foi essa. Agradeço pela paciência.